Olá, pessoal! Este é o Toda Matemática. Antes de começarmos, um recado. Visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Sistema de Numeração Decimal. Diversos povos antigos criaram seu sistema de numeração, como os egípcios, os babilônios, os maias e os romanos. Baseados na quantidade de dedos que nós temos nas mãos, os indianos inventaram seu sistema. Ele foi evoluindo com o tempo até dar origem aos algarismos que nós utilizamos atualmente. Esse sistema surgiu por volta do ano 250 a.C. ali na Índia, e pelo ano 670 d.C. ele chegou ao Oriente Médio. Os árabes da região o utilizaram e difundiram bastante, por isso que nós chamamos de sistema hindu-arábico. O sistema hindu-arábico passou a ser utilizado bastante na Europa após 1202, quando Fibonacci escreveu um livro em que utilizava esses algarismos. O sistema hindu-arábico é um sistema posicional, ou seja, de acordo com a posição do algarismo, nós temos números diferentes. O 12 e o 21 são formados pelos mesmos algarismos, mas por estarem em ordem diferente, são números diferentes. Um princípio importante é que, conforme nós avançamos nas casas, significa que nós estamos multiplicando por 10 a quantidade. Por exemplo, o que é 345? São 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Isso significa que nós temos o 3 multiplicado por 100, o 4 multiplicado por 10 e mais o 5. Algo importante no sistema que nós utilizamos é o uso do zero. Por exemplo, isto é apenas o 5, que são 5 unidades. Mas agora são 5 dezenas e 5 centenas. A primeira pessoa que entendeu o significado do zero e escreveu sobre isso foi o indiano Brahmagupta, em 628 d.C. Bom, existem números que são importantes, como o 1000, o milhão, o bilhão e o trilhão. Note que se eu pegar um número como este que aparece, que é grande demais, é ruim de lê-lo, então existe uma maneira mais econômica de fazer isso. Não vamos discutir ainda o significado, mas 10 elevado a zero vamos definir como 1. E 10 elevado a 1 é o 10. O que é mais importante neste momento é o que vem agora. 10 ao quadrado é o 100, ou seja, é o 1 seguido de 2 zeros. 10 ao cubo é o 1 seguido de 3 zeros. Então, existe essa notação mais econômica que é importante. A primeira pessoa que teve a ideia de escrever assim como 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, nesse formato, foi o René Descartes. Então, por exemplo, o 10 na 3 é o 1000, o 10 na 6 é o milhão, o 10 na 9 é o bilhão, o 10 na 12 é o trilhão. O 10 elevado a 100 é o Google, e o número Google se escreve assim, com final G ou L. Bom, também existem os números decimais, que conforme agora for para a direita, em relação à vírgula, eu vou dividindo por 10. Então, o que significa 4,213? Bom, nós temos a nossa parte inteira, temos a parte decimal. Então, daqui a pouco nós vamos ver o que significa ficar dividindo por 10. A primeira pessoa que entendeu o funcionamento das partes de um número da maneira como nós fazemos atualmente e conseguiu fazer contas com isso foi o Stevin, em 1585. Bom, vamos introduzir a notação. 10 na menos 1 é o 0,1. 10 na menos 2 é o 0,01. 10 a menos 3, 0,001. Então, com a notação, o que significa o 4,213? O 4 é da 4 unidades, 4 vezes 10 na 0. O 2 é de 2 vezes 10 na menos 1. O 1 é de 1 vezes 10 na menos 2. E o 3 é de 3 vezes 10 na menos 3. Importante isso aqui, ó. O número 12,05
é maior do que o 12,0099, embora o 0,5 seja menor do que o 0,099. É que, né, justamente o 5 ele é um 5 vezes 10 na menos 2, e isso é maior do que aquele 99. O primeiro 9 é de 9 vezes 10 na menos 3. Claro que eu comparei números em que as unidades são as mesmas, 12 com 12. Mas, por exemplo, aqui, ó, 13,01 é maior do que 7,999, porque o 13 é maior do que o 7. Bom, e aparecem às vezes em calculadoras ou você acha na internet os números escritos às vezes com vírgula, às vezes com ponto. Por exemplo, o 1345,4 ou 1345,4. Isso é uma questão de como se utiliza em cada país. Por exemplo, no Brasil, nós utilizamos a vírgula, mas nos Estados Unidos, o ponto. E existem regiões em que eles não utilizam os algarismos indo-arábicos. Todavia, vocês podem escrever assim, ó, 1.903.234,1, aliás, 0,01, você pode utilizar o ponto ou não utilizar o ponto. Aí é livre. Mas isso para a nossa notação, em que é a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem toda matemática.com.